Olá, boa noite. São 19 horas e 35 minutos do dia 11 de novembro de 2021. Eu estou falando aqui diretamente de Curitiba sobre o curso de formação em programação neurolinguística nível practitioner. E eu vou trazer para vocês, vou deixar aqui, está sendo gravado e para as pessoas que estão assistindo e depois também para quem for pegar a gravação, algumas informações básicas do curso, uma ou duas dinâmicas ou exercícios, que são exercícios simples, mostrando para vocês como funciona a PNL, quais são as alternativas, como a gente pode fazer esse trabalho de aprendizagem à distância, e eu vou dar algumas explicações, e espero que depois vocês façam perguntas. O curso, especificamente, começa no dia 16, terça-feira da semana que vem, nós vamos ter sempre 2 aulas por semana. Mas, mais para frente, eu vou comentar com vocês o que é o curso, como será feito, quais são os modelos, etc., e os encontros como serão. Muito bem, vamos lá. A grande pergunta é: um curso de formação em programação neurolinguística com 70 horas, com 8 encontros à distância, através do Zoom, e 2 encontros de 16 horas cada um, presenciais. Por que você está fazendo esse trabalho à distância, ou misto, né? O híbrido, como o pessoal está acostumando a chamar? Uma parte à distância, uma parte também está sendo feita, vai ser feita como foi feita nas outras vezes, tanto em Curitiba quanto aí lá em Blumenau, uma parte onde vamos ter um encontro presencial. Primeiro, porque a PNL é de comunicação. E a comunicação não se processa somente através das palavras, não somente através dos vídeos, mas sim tem uma série de outras situações que eu vou abordar em seguida para vocês como base de uma comunicação efetiva, o que a gente chama da comunicação da nossa experiência. E para experienciar, é importante estarmos juntos. A gente tem um grupo juntos. Então, há muitos cursos que as pessoas colocam 50, 60, 70 pessoas dentro de uma sala de aula, e outros que são totalmente gravados. Mas, no nosso curso, são apenas, no máximo, 12 pessoas, e essas 12 pessoas terão uma aprendizagem de qualidade e de excelência, porque estaremos com um grupo reduzido, onde eu poderei tirar todas as dúvidas, onde haverá integração e interação, onde a qualidade e a excelência da aprendizagem é fundamental. E isso eu não abro mão de forma alguma. Não estou aqui fazendo uma crítica aos outros cursos, não pode ter, mas estou colocando para vocês alguma coisa para serem pensadas. Espera aí, se eu tiver 12 pessoas e o grupo tiver um caminho e é ao vivo, não é gravado, podemos ter, inclusive, algumas coisas gravadas, uns pequenos vídeos, alguma coisa, mas 90% é ao vivo. Apenas um número muito pequeno de pessoas, número de trabalhos que nós vamos fazer através de um vídeo. Mas é um vídeo que nós vamos assistir e depois vamos discutir, comentar e fazer todas as reflexões possíveis. Então, primeira coisa que é muito importante, e existe até um vídeo dos próprios principais autores, o Bandler e o Grinder, justificando por que é preciso ter o presencial. Por que é preciso? Porque é a partir do momento em que você não só se comunica através da voz ou da imagem, mas através das sensações, da sua experiência subjetiva, da forma, do como você está se comunicando através da voz. Então, esse primeiro ponto é o que é a PNL. E na apostila que cada um recebe, com mais de 100 páginas, a gente trabalha o estudo da experiência subjetiva de cada pessoa através do processo de programação. Ou seja, como nós fazemos o que fazemos, como é a nossa comunicação.
E para que eu possa apresentar para vocês rapidamente como é o curso, eu vou trabalhar um pedacinho desse curso aqui nessa aula inaugural, para que todo mundo saiba como está funcionando, e vou trazer, então, um PowerPoint que foi preparado especificamente para este momento da nossa aula inaugural. Então, isso está sendo gravado, então vocês, para quem não pôde comparecer no dia de hoje, né? Não pôde comparecer, teve que participar de outras coisas, nós vamos trabalhar então isso. Formação em programação neurolinguística nível practitioner. Practitioner, ao pé da letra, significa praticante. Significa que a gente vai praticar. E para praticar, e para que eu possa ter a certeza, através de todo o trabalho, como Master Trainer em Programação Neurolinguística, é perceber se você, aluno, se as pessoas, os alunos, estão realmente aprendendo e estão aplicando corretamente as técnicas, estão desenvolvendo todos os conceitos básicos da PNL. A PNL é uma ciência aplicada, ela não é uma ciência em si, porque ela foi baseada, só para vocês terem uma ideia, eu não guardo de cabeça tudo, mas as raízes da PNL, os dois autores se basearam em modelos matemáticos, inteligência artificial, os novos paradigmas científicos, a terapia gestáltica, neurocibernética, terapia familiar, hipnose ericksoniana, neurosemântica, gramática transformacional, psicolinguística e assim por diante. E na medida em que a neurociência vai descobrindo novos momentos, novas coisas através da aplicação dos conceitos, vão descobrindo, a PNL também vai evoluindo e vai tomando outros caminhos, vai desvendando novos caminhos, porque é a nossa mente que está lá. E aí a gente vai falar das 3 situações. Por que é aplicada? Porque a gente pode aplicar a PNL em vendas, em comunicação, na negociação, em terapias, lideranças, e aí eu vou contar um pouquinho dessa história da PNL para mim. Eu já tive, por que eu gosto da PNL aplicada, por que eu gosto de turmas pequenas e as turmas ao vivo? Primeiro, por conta do próprio grupo, da aprendizagem, cada pessoa tem uma forma. Então, eu já tive turmas em São Paulo que eram especificamente de líderes de grandes empresas. Já tive turmas em Joinville que eram turmas de terapeutas. Já tive turmas híbridas, ou seja, que tinha gente, terapeutas, tinha profissionais liberais e tinham líderes trabalhando. E cada uma dessas turmas tem um caminho, tem uma dinâmica. Então, estar presente com o grupo, num momento ao vivo, é muito importante, porque as perguntas são diferentes de cada um, mas a base é a mesma. Então, a PNL está aplicada a esta e a nossa vida. Já teve casos de alunos num curso aqui de Curitiba que a pessoa era uma pessoa que estava, inclusive, se aposentando e queria melhorar a sua comunicação pessoal, queria atingir novos objetivos. A pergunta que me fazem é: pode aplicar em qualquer coisa? Sim, pode, mas não é a saída para todas as questões. Não é mágica, nada. É preciso trabalho, é preciso aprender e é preciso praticar. Eu costumo dizer que na PNL a gente tem 3 regras muito básicas. A primeira é praticar, a segunda é praticar e adivinhe, a terceira também é praticar. Então, nós temos esse trabalho. E outro processo muito interessante é que ela é recheada de som, de música, para a gente começar realmente a nossa aula de inaugural. O que é a PNL? A PNL simplesmente é formada por padrões. Qual é o nosso? Cada um de nós somos diferentes, mas nós temos uma forma de nos comunicarmos. E a gente tem um padrão de comunicação. E esse padrão de comunicação vem lá de trás, do nosso DNA, como que a gente se comunica com as pessoas. E é um estudo da mente, fisicamente também, sem entrar nos detalhamentos de uma psiquiatria, mas entendendo como aplicar em algumas questões
e gravando, trabalhando com técnicas para poder entender isso. Todos nós fazemos as coisas como um programa. E vocês vão entender um pouquinho por que, às vezes, as pessoas falam, por que chamou de programação? Podia chamar de outro nome. Na verdade, é a programação. E a gente faz o passo a passo, faz os nossos programinhas, faz o nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente repete. E isto faz com que a gente libere espaço para o nosso consciente tomar decisões, fazer as coisas direito, porque o inconsciente é que fica com aquele processo de programa. E tem uma questão de como eu me comunico comigo mesmo e com as pessoas, que é a minha linguagem. E veja, a linguagem é toda simbólica e a gente entende muito dentro dos programas, dentro das técnicas, que mudando a linguagem, eu mudo os resultados. Nossa! Armando, você está dizendo que se eu mudar a forma, o como eu estou me comunicando, eu vou obter novos resultados? Sim. Provavelmente você não vai mudar os outros, mas vai mudar a forma como as pessoas estão recebendo a sua comunicação. E vai mudar a forma também como você se reconhece. E a PNL estuda os processos de sentimentos, de pensamentos e comportamentos. Na verdade, quando a gente fala da linguística, a gente fala dos comportamentos. Como é que eu coloco para fora? Como eu tenho meu comportamento a partir dos pensamentos, das ideias, das sensações, dos sentimentos que eu tenho? Como é que eu vejo o mundo? Como é o meu modelo de mundo? E a partir desse processo que os dois fundadores da história, o Bandler e o Grinder, né, ambos eram dos Estados Unidos, resolveram montar alguma coisa que fosse, no primeiro momento, para ajudar as pessoas a evitarem, por exemplo, psicólogos, terapeutas e tal, cada um podia fazer o seu próprio conhecimento. Tá? E, a partir daí, começaram a desenvolver, através da experiência, das pesquisas, de conversar com pessoas que tinham bons resultados, como eles faziam o que faziam. E hoje você vai ter um outro. Para isso, para qualquer linguagem, foram criados pressupostos, e aí estão os principais, na minha opinião. Não, são mais de 20 pressupostos. Os principais são significado emocional, tudo que nós fazemos tem um significado emocional, as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa vida, são intransferíveis e pessoais, só nós podemos fazer. Para a PNL e para muitas matérias, e a PNL é base para muitas dessas matérias, é impossível não se comunicar. A cada ação existe uma reação. Para a PNL e para muitas pessoas, não só na PNL, mas para muitas metodologias, não existem fracassos, apenas resultados. Nós aprendemos com os resultados. E todos nós fazemos um processo, que é um sistema de corpo, mente e espírito. Eu também peguei algumas coisas que estão na nossa apostila, que diz o seguinte, que todos nós temos um significado emocional, e eu quero só trazer um pouquinho dessa questão de significado emocional. Nós lembramos muito mais facilmente de coisas que têm um significado maior e, de modo especial, das coisas com significado emocional pessoal intenso. E a frase, que não é minha, e sim do Leonardo Bueno, que foi meu professor de programação neurolinguística, PNL, a emoção é a cola da memória. E vocês devem lembrar, quanto mais a gente consegue lembrar, é porque aquela lembrança tem. O fato está unido a alguma memória emocional. Uma emoção, quanto mais forte, maior a minha ligação. Aí eu brinco com as pessoas no curso. Quem não lembra do seu primeiro beijo? O do primeiro grande amor? O do primeiro tombo? Ou do primeiro presente que ganhou? Algumas pessoas lembram disso com uma intensidade muito grande. Quem não lembra daquela história, aquele cafezinho que a vovó fazia quando você ia na casa da sua avó, ou daquela refeição especial que a sua mãe fazia quando você vai visitá-la, e você é capaz de sentir até o gosto na boca. Tudo isso está num sistema, e é aí que a gente vai entender, a partir dessas situações. Estudamos durante o curso,
os pressupostos e colocamos em prática, como forma de aprender também, né? Organizando, deixando tudo isso bonitinho, buscando relaxamento, buscando dar um novo significado a muitas das nossas memórias. Passamos a ser observadores, a olhar as coisas com diversas perspectivas, né? Diferentes perspectivas, diferentes realidades. Passamos a ver as coisas com mais detalhes, sem análise de está certo ou está errado naquele momento, mas sim com a profundidade do que é e não o que parece. Olha só que interessante. E, a partir daí, você começa a fazer reflexões, sem precisar entrar nos detalhamentos naquele momento, mas agora entrando nos detalhes da observação. Quantas pessoas estão nisso? O que eu estou fazendo e como eu estou fazendo as coisas para que eu possa melhorar a minha qualidade de vida? O nosso inconsciente, ele é danado, né? Ele faz o seguinte, ele mexe com a gente e trabalha as questões básicas. E ele gosta sempre de coisas muito boas. E quem determina somos nós, o nosso consciente. Nós é que determinamos como vamos viver. Como é que nós vamos pensar? Que tipo de pensamento vamos ter? E nós queremos isso. O consciente quer sempre alguma coisa, um jardim muito bonito. Mas tem momentos que você, depois de atingir um momento, você põe fogo, você destrói tudo. E destrói para valer mesmo, para construir um outro melhor ainda, mais bonito. E quando termina isso, começa um novo ciclo, até o dia em que você fisicamente não tem mais condições de acabar morrendo. As mudanças não são apenas as mudanças físicas, mas sim as mudanças de comportamento, mudanças de pensamento, reformulação de objetivos. Nós vamos tratar, nesta aula inaugural hoje, de algumas perguntas básicas que fazemos e que trabalhamos nos exercícios. As mudanças pessoais não é apenas você ter um corpo mais bonito. E não mudamos ninguém, mas mudamos a partir do nosso comportamento, das nossas mudanças pessoais, influenciando a mudança das outras pessoas. Começamos a entender por que está acontecendo o que está acontecendo neste momento. E poder utilizar e olhar e ver que ser diferente, fazer as coisas diferentes, pode chamar atenção, mas é importante, porque aquilo vai lhe trazer resultados, experiências subjetivas, embora muitas vezes a gente se sinta longe. Para um terapeuta, que bom a gente conhecer através da pessoa. Para um profissional liberal, entender no seu diagnóstico, na sua anamnese. Para um líder, conhecer como está pensando, como estão pensando os seus liderados, e assim por diante. As mudanças globais também influenciam. Estamos passando por um momento muito difícil. E agora vem a minha pergunta. Você já está preparado para 2022? Está se preparando para esta grande mudança que vai ocorrer? Como é que você está se preparando? Será que os seus comportamentos são adequados com o novo modelo que vai surgir? Desculpem-me aqueles que acham que vai ter o novo normal. Nada será normal. Teremos o novo. Essa ideia do novo normal, nós vamos ter o novo. Nós vamos ter muitos problemas. E o que nós estamos precisando agora é mudar comportamentos. As técnicas serão fundamentais. O conteúdo operacional, o conteúdo técnico, a razão será importante, mas também a emoção de como sentiremos, de como faremos as coisas, será também muito importante. Buscar esse equilíbrio que nunca será perfeito, mas é o nosso grande desafio. A PNL pode ajudar. E um primeiro exercício é a gente entender, né, como funciona a nossa linha do tempo, que é uma técnica reveladora, é uma das principais situações. Aliás, através dessa técnica desenvolvida pelos autores da PNL, começou a terapia da linha do tempo. As pessoas começam. E o que é isso? A terapia da linha do tempo, e aí agora eu vou fazer um exercício agora ao vivo com vocês. Pegue um pedaço de papel, uma folha totalmente em branco, tá?
que não tenha nada, uma folha de papel sulfite. Né? Pegue em algum lugar dessa folha de papel sulfite, né? Eu vou pegar aqui uma folha pequena. Em qualquer lugar dessa folha, você vai colocar no meio, né, o presente, porque nós vamos falar de presente, passado e futuro. Ok? No meio desta folha em branco, você vai colocar o presente, a palavra presente. Imaginando que o presente está ali. Ali você está desenhando, você está no aqui e no agora, no presente. De um lado do papel e de outro, você vai colocar a palavra passado ou futuro. Você escolhe nas pontas, passado ou futuro. Você escolhe se para você a sua direita é passado ou a sua esquerda. Você escolhe como você gostaria de fazer isso. Então, uma folha em branco, no centro da folha você escreve presente, que seria o aqui e agora. À sua direita ou à sua esquerda você escolhe onde você vai colocar o futuro e o passado. Ah, mas Armando, eu posso colocar os dois? Pode colocar os dois onde você quiser. Você escolhe se você vai colocar direita ou esquerda. Qual que é a ideia? É a gente começar a entender simbolicamente, de uma forma lúdica, o que é a nossa linha do tempo. Como é que ela é? Ela é cheia de altos e baixos? Ela é cheia de curvas? Ela é uma linha reta? Você tem que desenhar ela de acordo com como você sente ela, olhando, por exemplo, para o seu passado, imaginando seu passado, em algum momento que você começou a trabalhar esse passado. No nosso curso, na parte presencial, fazemos este exercício, como estamos fazendo agora, fisicamente, para que você entenda como é isso fisicamente. Agora nós estamos fazendo com o trabalho. Por exemplo, no meu caso, fisicamente, a minha linha do tempo passa na minha frente. Né? Então, a gente fala que, às vezes, ela passa na minha frente, à minha esquerda está o meu passado e à minha direita está o meu futuro. Olha só que interessante. Ela não está como pode ser que esteja acontecendo com alguns de vocês. O passado está atrás e o futuro na frente. No meu caso, não. Já indica, só com esse exercício, e eu vou mostrar isso nos dias, nas práticas, só com esse exercício de determinação da linha do tempo, a gente já identifica algumas características da pessoa, algumas características nossas mesmo, porque a gente começa a entender como é que a gente olha o mundo, como é que a gente vê o mundo, como é que o meu passado está influenciando o meu presente e como eu vou fazer as coisas para influenciar o meu futuro. Porque, na verdade, o que nós temos de concreto é o presente. Passado, passou, e eu posso aprender com ele. Futuro, eu ainda não sei como é. Vamos trabalhar. Então, nós temos duas maneiras, né? Uma, a linha do tempo, ela passa por dentro de você. Então, a gente diz que a pessoa está associada à sua linha do tempo. Ou passa na sua frente, ou passa do seu lado. Então, a gente diz que a pessoa está dissociada, que é o meu caso. Algumas pessoas vão entender, puxa, Armando, mas eu queria um pouco mais de detalhes. Eu posso passar depois para quem me pedir e me peça, eu posso mandar uma relação, um passo a passo de como identificar a linha do tempo de alguém e a sua própria linha do tempo. Mas com esse desenho no papel já fica tranquilo. Uma vez feito isso, né, um passo a passo da técnica é muito simples. Se eu tiver que contar uma história, eu vou contar uma história, uma metáfora para a pessoa. Estou fazendo isso com uma pessoa, vou contar uma história. Espera aí, como é a minha linha do tempo? Faz de conta, e o fazer de conta faz com que o meu inconsciente comece a trabalhar com simbolismos. Faz de conta que eu estou andando numa estrada, voltando para o meu passado, que está à minha esquerda, está atrás de mim, não importa onde esteja. Aprendemos a fazer metáforas e contar histórias, que é uma forma de comunicação fantástica durante as técnicas
e durante as práticas que temos naquelas 32 horas, 2 finais de semana. Então, conte uma história para uma pessoa, e agora tem um segredo bem interessante. Parte das minhas técnicas de PNL, daquelas que eu desenvolvi, e às vezes eu aplico em líderes, em pessoas que estou praticando, quando estou atendendo, às vezes em cursos, e as pessoas nem sabem que eu estou fazendo uma técnica de PNL. Porque é natural. Ela vem como um bate-papo, uma conversa. Né? Esse é um trabalho conversacional, é experiência, é contar histórias que tem a ver com coisa. Depois, a gente pergunta como é a sua linha do tempo. Como é que é a sua linha do tempo? Ah, minha linha do tempo é assim, passa por mim, ou na minha frente, eu estou ali no centro da folha de papel, à direita está o meu passado, a esquerda está aqui, não, mas se eu olhar para mim, ela está na minha frente. Eu descrevo os detalhes da linha do tempo, né? Onde fica passado, futuro, presente, é o aqui e agora, naquele centro ou naquele local. Pergunte como é a linha, né? Se você está falando com uma pessoa. Né? Onde passa essa linha do tempo? Se tivesse que olhar para você mesmo, ela passa por dentro de você, passa por fora, passa em que altura do seu corpo. E algumas pessoas vão se surpreender quando exercitarem e dizer, puxa, passa aqui no centro, passa no meu coração. E se passa aqui no meu coração, a minha linha do tempo, a pergunta que eu faço para vocês, o que significa isso? Como a gente pode interpretar isso através de perguntas para a pessoa? Né? Pergunte sobre detalhes da linha e tal, se é através do tempo ela é dissociada, se é no tempo, está passando por dentro de você, você está associado. Né? E, no finalmente, o exercício é pedir para a pessoa colocar no papel, como vocês estão colocando, ou colocar no chão. E esse exercício é bem interessante. Muito bem. Por que eu estou fazendo essa linha do tempo? Porque grande parte dos exercícios que nós temos, né, são baseados nisso. Grande parte das técnicas são baseadas nisso. Então, vou trazer 2 casos bem interessantes para vocês conhecerem. Esse é o caso de um rapaz que eu estava atendendo, né, que eu estava dando uma mentoria para ele, e eu pedi para ele construir a linha do tempo, e ele construiu a linha do tempo dele direitinho e tal, mas ele tinha essa característica. A linha do tempo era para o futuro. Né? Passado e futuro era uma grande, grande floresta. Ele sabia que lá na frente tinha um objetivo dele, que ele ia atingir. Mas ele não conseguia chegar a esse objetivo, porque tinha uma grande floresta. Ele tinha que passar. O caminho estava pronto. Ele tinha que passar pelo caminho, mas ele não conseguia ver. Depois de algumas técnicas, alguns exercícios, ele construiu novamente a linha do tempo. E aí a linha do tempo agora ficou clara. Ele não desmanchou nada, ele simplesmente agora ele conseguia ver o objetivo lá na frente, já não estava mais na floresta, estava numa planície. E ele podia caminhar e enxergar o seu objetivo, o que o estimulava a ter mais firmeza, mais determinação, mais foco, mais energia no objetivo que tinha lá na frente, no futuro dele. E um outro caso de uma moça que me contou, na primeira experiência, que o objetivo dela e a linha do tempo dela era uma espiral em subida. E se a gente for prestar bem atenção, vamos entender que essa espiral em subida vai fazer com que ela passe em diferentes momentos, sempre no mesmo lugar, na mesma direção, né? E subindo, quer dizer, gastando energia. Mas para não ficar tão difícil, ela colocou flores nessa linha do tempo dela. De forma que, quando nós conversamos sobre PNL, quando a gente conversa sobre isso, muitas vezes a gente se sente um ninja no meio de um monte de gente aparecendo ali, mas não somos. Nós começamos a entender um pouco mais como os azuis funcionam, como os vermelhos, como os amarelos, como os azuis, vermelhos e amarelos todos juntos. A gente começa a compreender um pouco, a partir do autoconhecimento, que é um dos pontos fundamentais, como as pessoas trabalham, como elas se comunicam, como é o modelo do mundo de cada um, através do conhecimento, do autoconhecimento, da automotivação e dos exercícios e técnicas que são realizados durante o evento. Não só aqui, como em outro caso.
Muito bem. A partir também disso, a gente começa a entender basicamente o que é essa comunicação. Como é que é a comunicação? Como que a PNL usa a comunicação? Como é que é esse processo? E é algo muito simples. Eu me comunicando comigo mesmo, eu tenho algo que eu quero comunicar, eu sou emissor de uma comunicação, como está acontecendo com vocês agora. Eu tenho algo para passar para vocês e eu escolho um código, um codificador. Ponto. O código que eu estou utilizando é a linguagem verbal, a língua portuguesa, né? A linguagem através da língua portuguesa, algumas situações onde eu estou mexendo com os meus braços, com as minhas mãos, e durante os nossos exercícios, nos encontros presenciais, a gente trabalha muito a questão da comunicação não verbal, que é muito importante. Então, está lá. Uma vez escolhido isso, eu vou ver como eu vou passar essa mensagem para as pessoas e vou escolher, então, um canal de comunicação. E agora, logo, logo, eu vou conversar a respeito disso. Muitas vezes, a escolha do canal é fundamental para que eu consiga passar aquilo que eu quero fazer. Então, se eu estou querendo falar alguma coisa para alguém e escolho o canal inadequado, a mensagem, a comunicação vai ser truncada. Eu não vou ter o efeito positivo dessa comunicação. É justamente nisso. Porque, na verdade, o que vai acontecer quando essa comunicação chegar, essa informação chegar até o receptor? Ele vai entender o código, a maneira, a linguagem, e vai compreender ou não. E é um passo interessante. As pessoas falam, olha, quando eu me comunico bem, eu faço as pessoas concordarem comigo. Não, eu faço primeiro as pessoas compreenderem o meu processo. Depois, eu passo para o passo seguinte, que é a concordância. Mas se eu não tiver compreensão, dificilmente a concordância acontecerá. E esse é um círculo virtuoso que eu gostaria. A realimentação, que é o famoso, conhecido por todos nós, o feedback. Feedback é isso, uma realimentação constante do processo de comunicação. E, para isso, eu preciso estar coerente com isso. Então, quanto mais eu conhecer técnicas para comunicar, e essas técnicas passam a ser, muitas vezes, conscientes, preparadas para fazer aquilo, e passam a ser piloto automático. Porque, prestem bem atenção no que eu vou conversar com vocês e contar para vocês. Quantas vezes você já não fez uma boa comunicação com as pessoas, mas, de repente, quando você tenta lembrar, não consegue, porque ficou no seu inconsciente, não no como você fez conscientemente. Aí a história se inverte. Agora eu começo a entender o passo a passo da minha comunicação, o passo a passo dos meus objetivos, o passo a passo das minhas reflexões, dos meus pensamentos, sentimentos. O que detona, o que dá, qual é o gatilho, qual é o momento em que as coisas começam a dar certo ou não dar certo. O momento que as coisas não estão indo pelo caminho que eu gostaria e o momento que já aconteceu. E eu já tive essa experiência. E é uma coisa bem interessante. A maior parte das experiências, do conhecimento, já está comigo. Basta que agora eu passe a torná-lo consciente. Né? Então, eu posso aprender pelos exemplos, eu posso lembrar das coisas simples, né? Eu posso recitar, eu posso consolidar informações em cima de alguma coisa, que é justamente isso que as pessoas que têm sucesso pessoal, e aí eu não quero dizer comparado com ninguém, mas se consideram pessoas de sucesso pessoal, conseguem ter. Muito bem. Uma vez que a gente entendeu isso, vamos entender como a gente se comunica. A gente se comunica através dos olhos, do rosto, do corpo, da nossa postura, dos nossos cabelos, dos nossos gestos, das nossas roupas, da nossa voz, do toque, do espaço pessoal e do tempo da comunicação. Tudo isso nós sentamos, entramos, conversamos, passo a passo.
exercitando cada um desses momentos e entendendo como eu posso, a partir de uma mudança, por exemplo, do meu movimento do rosto, mudar a comunicação. Do movimento dos meus olhos, entender como as pessoas, que canal de comunicação escolheram para isso. Através da minha voz, mudar o rumo de uma conversa. Eu quero fazer uma palestra, isso já apareceu, várias pessoas que foram fazer o curso de PNL para aprender a se comunicar para grandes plateias, e através da voz, da mudança do tom de voz, de mudando a voz, conseguiu passar com muito mais clareza o significado da sua comunicação. A esses exercícios a gente vai trabalhar. Muito bem. Aí a gente pergunta, bom, mas, poxa, Armando, você está falando aí das mensagens, e aqui eu vou, agora, depois disso aqui, dar uma paradinha para vocês tomarem um café, tomarem uma coisa, porque senão a gente fica muito tempo. E essa é uma preocupação das aulas à distância, elas serem curtas, elas têm uma duração menor do que as aulas presenciais. Nas aulas mais curtas, porque agora você vai poder, depois que eu conversar a respeito disso, vai poder levantar, tomar um café, fazer um montão de coisas, e depois de 5, 10, 15 minutos, voltar e dar continuidade. Isso é muito importante nesse processo. Tá? Então, essa será uma coisa. Para quem está assistindo gravado, óbvio que não vai precisar dos 5, 10, 15 minutos. Mas será interessante que você exercite, você que está assistindo gravado, você exercite isso. Quando eu terminar a explicação dessa lâmina, você sai, dá uns 5, 10 minutos, toma um café, toma uma aguinha aqui, né? Tem a famosa aguinha, toma uma água, levanta, e você vai ver que quando você retornar para a segunda etapa, vai estar melhor. Ok? Vamos lá. Quais são os canais de comunicação? E aí eu gosto muito desta figura, né, para quem já teve a oportunidade de ir num circo, né, qualquer tipo de circo, você tinha o apresentador do circo. E o apresentador do circo fazia isso de uma maneira fantástica. Ele era o melhor sujeito do mundo. Ele apresentava os melhores trapezistas, os maiores domadores. Eu assisti, eu tive a possibilidade de assistir um circo, eu tenho 67 anos de idade, e eu tive a possibilidade de assistir onde tinha ainda animais. Naquela época ainda tinha o leão, tinha tigres, tinha as leoas, tinha os elefantes, né, os cachorrinhos, e hoje o circo já não tem mais essa situação, já tem uma outra dimensão. Mas o grande apresentador apresentava os maiores palhaços, os palhaços mais engraçados, os melhores trapezistas, o maior domador, os leões mais bravos, os melhores cavalos e assim por diante. É isso que eu quero trazer para vocês. Os canais de comunicação. Nós temos 3 canais comprovadamente, cientificamente comprovados hoje que eles existem, que são formas de representar o nosso dia a dia, de representar as nossas mapa mental. Como eu me comunico, e eu escolho um deles que vai ser o predominante, mas eu tenho todos eles. O primeiro canal é o canal visual, depois eu tenho o canal auditivo e tenho o canal sinestésico. Vamos falar do visual. O canal visual é aquele canal responsável pelas imagens, pelas cores, pelos detalhes, por alguma coisa que está associada a coisas que você vê. E aí a gente vai exercitar muito para que a gente possa entender. Não é este momento, mas na primeira aula já sai com um teste, onde você vai descobrir qual dos 3 canais, neste momento, você escolheu para ser o seu predominante, de acordo com os resultados que você obtém. Tá certo? Então, aqui tem uma coisa que eu quero depois ler para vocês na segunda parte. Né?
Um outro canal é o canal auditivo. Pessoas que guardam as coisas, que têm memórias, que trabalham muito mais com a questão da audição. Vamos dar um exemplo? Um exemplo muito claro. As pessoas, por exemplo, que reconhecem você pela sua voz. Os músicos, que têm todo aquele trabalho auditivo, os maestros, principalmente. E eu fui uma vez assistir um ensaio, há algum tempo atrás, em São Paulo. Eu sou paulistano, nascido e criado. Tinha, aos domingos pela manhã, tinha um ensaio da orquestra no Teatro Municipal. Eu fui assistir. E era bem interessante que o maestro chegava naquele mundo de gente, não sei quantos violinos, ele dizia: você, fulano, tal, não sei o quê, está tocando uma oitava acima, ou não está tocando no tempo certo. Como é que ele conseguia? Ele treinava a sua audição. Então, às vezes a gente reconhece isso. Tá? Vamos exercitar também. A parte do sinestésico é aquela parte emocional, do sentir. Pessoas que são movidas muito mais pelos sentimentos, pelas emoções, pelas sensações. Né? Pô, aqui está frio, está calor. Como é que você está? Ah, meu mundo está quente, meu mundo está frio, meu mundo. Como é que está seu coração? Meu coração está palpitando. As pessoas têm esse tipo, é uma forma também de comunicação, de um canal de comunicação. E agora surge também o famoso, que está em estudo, ainda não está comprovado cientificamente, mas já temos alguns autores que estão falando no canal digital, que é a soma do canal visual com o canal sinestésico, baseado em, por exemplo, computadores ou celulares ou outros aparelhos que formam esse tipo de coisa. Por exemplo, eu estou usando aqui um canal visual muito importante. Tá? E eu vou até fechar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Estou usando um canal, o que poderíamos chamar de canal digital, e passando informações até subliminarmente para vocês. Eu não estou neste local. Isso aqui é como aqui, tem uma imagem que eu peguei. Aqui do meu lado não tem nada, mas tem as flores. Aqui eu tenho um folder com o local onde será realizada as nossas técnicas, os nossos encontros presenciais no IPC de Blumenau, e em cima de mim tem os telefones onde você pode botar e obter as informações, inscrições. Atrás de mim, uma foto muito bonita do mar. Né? Isso é no Rio de Janeiro, se não me engano, na praia de Niterói, não tenho certeza. Isso está lá. É uma forma de comunicação que pode ajudar a gente a trabalhar melhor na coisa. Esse canal digital vai continuar, ele vai ser fundamental, não dá para saber. Os 3 canais, auditivo, visual e sinestésico, esses estão comprovados. E a partir daí, então, você tem um deles. Nós todos temos os 3. Para algumas pessoas, em determinados momentos, a gente utiliza a gente utiliza outro. Vou dar um exemplo para vocês. Muita preocupação eu tenho com o meu visual quando estou dando aula. Muita preocupação. Né? Mas quando eu vou comprar um carro, né, eu compro o carro através do conforto. Eu não me preocupo com o visual do carro, eu me preocupo mais com o conforto desse carro, com a qualidade do assento, com a forma como ele vai me levar até lá, com o menos barulho possível. Então, visualmente, eu não me importo. Tem outras pessoas que já se importam. Está entrando a Marinela, e assim que a Marinela entrar, eu vou dar uma paradinha, né? Vou dizer, olha, intervalo 10 minutinhos, você faça um intervalo aí, e eu vou continuar na minha apresentação aqui. Eu dou uma parada na gravação e retorno. Minha ideia é justamente essa, a gente ter essa... Tá. Marinela, boa noite, tudo bem com você?
Não sei se a Marinela está me ouvindo. Eu não estou te vendo, Marinela, e o seu microfone Boa está noite, Armando. Estou te ouvindo, sim. me ouvindo? Tudo bem. Marinela, eu estou fazendo a gravação, porque tem as pessoas me pedindo para gravar, Uhum. e agora eu vou dar uma paradinha aqui na gravação, como se a gente estivesse fazendo realmente um intervalo. Eu estou fazendo como se fosse uma aula normal aqui, já fiz um exercício com o pessoal, depois vai ficar gravado e você pode assistir, que você entrou agora, né? Perfeito. Obrigada, Armando. Tudo bem com você? Você está falando aonde? Tudo ótimo, estou em Curitiba.